Começando mais uma edição do quadro onde a bicharada fica solta, é o bicho. E hoje o nosso tema é importante. Tenho certeza que muita gente em casa vai parar para pensar e falar, opa, vou começar a seguir esse passo a passo. Avaliação pré-cirúrgico. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. E é hora de falar, por que é importante fazer isso? Então, qual que é a vantagem da avaliação pré-cirúrgica? A gente sabe que antigamente todo mundo tinha um medo da anestesia, certo? Mas na verdade isso caiu por terra porque a gente sabe que o problema maior não é a anestesia em si. Na maioria das vezes, o nosso bichinho, o nosso filho, ele pode ter alguma patologia que ela está na fase assintomática ou subdiagnosticada, certo? Então o que acontece? Às vezes a gente vê, vamos dar um exemplo, uma das cirurgias que a gente tem mais na nossa rotina, a castração. A pessoa pega e já entra em contato com a gente e fala, eu quero marcar a castração. Ao meu ponto de vista, isso tem que ser um pouco repensado, porque não é simplesmente a gente marcar a castração e levar para fazer o procedimento, entendeu? Eu sempre gosto de fazer na minha rotina uma avaliação pré-cirúrgica. O que é essa avaliação pré-cirúrgica? A gente vai chegar, vai fazer uma anamnese com o tutor, uma consulta mesmo, saber se não está tendo nenhum vômito, não tem diarreia, se o xixi está normal, como que tá as vacinas, se ele já teve alguma doença, alguma coisa desse tipo. A partir daí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma bateria de exames pré-cirúrgicos. Na maioria das vezes, o que engloba essa bateria de exames? É o hemograma, certo? A gente faz a parte bioquímica para ver como que está a função renal e a função hepática. Além disso, a gente faz um eletrocardiograma para ver como que está o coraçãozinho do animal. Qual que é a importância disso? Uma vez que a gente faz esse procedimento, a gente sabe que a gente reduz muito o risco, porque se tiver alguma patologia que a gente diagnosticar nessa avaliação pré-cirúrgica, o que a gente vai fazer primeiro? Ou a gente vai tratar ela para depois liberar para cirurgia, certo? Ou caso for algum procedimento que tenha uma urgência maior para o procedimento, a gente vai desenvolver um protocolo anestésico específico para aquele animal. Consequentemente, a gente fazendo isso, o risco diminui muito, entendeu? E o que acontece? Uma vez que a gente diminui esse risco, a taxa de mortalidade, igual teve há muito tempo atrás, a gente sabe que isso está praticamente erradicado, graças a Deus. Olha só que importante. Até mesmo uma pessoa, quando vai fazer uma cirurgia, independente de qual seja, ela tem essa bateria de exames que ela faz para entender se está tudo ok, para não ter essa complicação na hora do procedimento. Até porque se tiver uma complicação, o médico ali já vai saber, opa, pode ser por causa disso e disso e disso, e já sabe qual que vai ser a medida adotada, né? Porém, a gente sabe que quando o assunto é animal, muita gente segue, mas grande parte acaba deixando de lado. Vai reduzir um pouco, vai reduzir o custo, se eu fizer isso, vai ficar mais caro, só que é o mais caro que pode custar a vida, né, do animal? Então, o que é o problema maior da gente fazer essa avaliação pré-cirúrgica junto com esse risco cirúrgico que a gente chama, né? Que é essa avaliação. O custo aumenta um pouquinho. Porém, um pouco que a gente aumenta de custo, a gente triplica a segurança no procedimento do animal. E teoricamente, a gente triplicando essa segurança, a chance da gente ter um sucesso nessa cirurgia e não ter nenhuma surpresa é muito maior. Então, ao meu ponto de vista, todo animal que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, desde que seja pequeno, o ideal é fazer isso, porque às vezes a gente pensa em economizar por um lado, mas a gente sabe que a gente pode ter uma série de complicações se isso for subdiagnosticado. É só para pensar, né? Você aí de casa faria uma cirurgia nessa situação? Iria por conta, de certa forma? Então, vamos dar um exemplo da castração novamente, tanto de macho quanto para fêmea. A gente sabe que é um procedimento eletivo. O que é o procedimento eletivo? Aquele procedimento que não tem urgência de ser feito, ou na verdade a gente faz para evitar alguma complicação, que é no caso da castração, que a gente vai evitar de ter a piometra, que é a infecção de útero, evitar de ter uma gravidez, a gente faz por isso. Porém, o animal chega pra gente em boas condições. Ele chegando em boas condições, teoricamente, o que a gente pensa? Esse animal tá bem, vamos mandar ele para cirurgia direto. Só que na minha rotina, pelo menos eu vejo, 70% dos casos da cirurgia que tem indicação cirúrgica, que a gente vai realizar, que a gente faz esse risco cirúrgico, a gente acaba barrando. Aí que tá o problema. Porque às vezes se a gente for fazer esse procedimento e tiver uma surpresa indesejada, vamos imaginar, o animal tem uma complicação, por exemplo, um sangramento,
uma hemorragia, pode ter uma parada cardiorrespiratória. Se a gente não fez esse risco cirúrgico, a gente não consegue saber de onde que veio isso, entendeu? E teoricamente, a gente não sabendo de onde veio isso, a gente acaba ficando meio desamparado. Aí é onde a gente vai pensar, poxa, eu poderia ter feito tudo aquilo? Às vezes teria gastado um pouquinho a mais? Teria, mas a gente tem uma segurança muito maior. Com certeza. E tem também o risco, né, doutor, da pessoa levar o animalzinho para casa, a cirurgia foi um sucesso, levar o animalzinho para casa e a complicação acontecer lá, não? Com certeza. Infelizmente, às vezes se o animal tiver subdiagnosticado, né, passa por um procedimento cirúrgico, cirurgia ocorreu um sucesso. Foi para casa, só que a gente não sabe que esse animal está com alguma doença incubada. Devido a esse procedimento cirúrgico, todo o trâmite, né, da cirurgia, a imunidade do animal baixa e pode desenvolver alguma doença. Isso também é uma complicação. Então, chega de marcar lá a castração sem fazer esse diagnóstico precoce, né? Isso. De fazer essa investigação, porque isso vai garantir a saúde do seu animal, né? De repente não é aquele momento para fazer a cirurgia, mas pode ser numa outra situação, né? Ficar de olho faz bem. E aí, nesse procedimento também, você pode até identificar uma doença que está ali, como o doutor disse, incubada, que pode custar a vida do animal, mas numa simples investigação pode... Isso, na maioria dos casos, o que é muito comum a gente achar aqui, pelo menos na cidade de Mococa. O animal está bem, na hora que a gente vai fazer o risco cirúrgico, a famosa doença do carrapato, dizendo assim. Aí a gente faz os outros testes, né, diagnostica que é a doença mesmo, trata. Tratou, resolveu o problema, aí pode liberar para cirurgia. E vamos dar um exemplo de qual que é a principal complicação do animal que tem a doença do carrapato. Pode ter anemia, em alguns casos mais severos, certo? Que isso pode trazer complicações no momento do transoperatório em relação à anestesia, que a gente sabe que uma vez que o animal tem anemia, o volume globular dele tá menor, teoricamente a oxigenação tá menor, certo? Pode trazer complicações. A outra complicação que é mais comum da doença do carrapato, a baixa de plaquetas, que é a trombocitopenia, falando no termo correto. Essa baixa de plaquetas pode trazer sangramento. Aí às vezes um vasinho que costuma nem sangrar na hora da incisão, a gente pode ocasionar uma hemorragia. E para a gente conseguir conter isso, aumenta o tempo cirúrgico. Teoricamente, a gente aumentando o tempo cirúrgico, a chance de ter alguma complicação ou alguma piora no quadro do animal é maior, entendeu? Então, por isso que é importante. Foi fazer o procedimento do animal, faz pelo menos uma avaliação pré-cirúrgica, nem que seja uma avaliação clínica, um hemograma e todos esses exames que eu falei, porque senão pode ter alguma complicação. Certinho, bom, doutor. Acredito que essas são as dicas. Nós aqui falamos de um procedimento super importante, né? Não tem perigo, é só você fazer, né? Um pouquinho a mais que vai pesar ali, mas com certeza um pouquinho a mais que vai pesar. Se parar para pensar, talvez o remediar vai ser um preço muito alto. Com certeza. E o preço mais alto ainda, você pode perder o seu melhor amigo. Então, o que acontece? A gente fazendo esse procedimento, fazendo tudo da maneira correta, né? É sempre fazer o certo. A gente fazendo da maneira correta, esse risco hoje é praticamente zero. A gente sabe que sempre quando a gente vai submeter um animal à hipnose, numa anestesia, pode ter algum tipo de complicação. Toda anestesia tem risco. Porém, fazendo toda essa avaliação, todo esse protocolo, de preferência fazendo o procedimento com o anestesista, que ele vai ficar cuidando só da parte anestésica do animal, esse risco é praticamente zero. Só se acontecer alguma coisa catastrófica mesmo. Entendeu? Bom, pessoal, doutor, essas são as nossas dicas de hoje, né? Lógico, mais um assunto super importante que tenho certeza que você aí de casa nunca parou para pensar, vou agendar para o meu animalzinho fazer lá a cirurgia, fazer o procedimento e show. Ó, agora é parar para pensar e colocar em prática, hein? E isso pode salvar a vida do seu bichinho, seja cãozinho, seja gatinho, independente, é importante. Doutor, quer deixar mais alguma dica? A dica que eu tenho é sempre quando a gente for pensar em qualquer procedimento pro animal, pensa como se fosse pro seu filho, entendeu? Às vezes o barato acaba saindo caro, certo? Porque sempre quando a gente vai lidar com uma vida, a gente tem que pensar que aquilo ali poderia ser um filho da gente. Eu considero minha cachorra como uma filha, então sempre pensar dessa maneira. E nós vamos ficando por aqui, ó, mas já sabe, né? Espero você na próxima quarta-feira, nós aqui com mais novidades para você.
Tem alguma curiosidade? É só mandar em contato aqui pra gente. Deixe na rede social da TV Direta. Também entre em contato com o doutor. Tenho certeza que ele vai responder com todo carinho. Afinal, o objetivo nosso é garantir o bem-estar de quem você também ama e muito. Até a próxima edição.